Olá, saudades de vocês, hein? Hoje, passando por aqui, porque se aproxima uma outra data muito especial, que é o Dia dos Pais. E eu não vou falar aqui hoje como é ser pai. Eu vou falar como deve ser filho. Porque quão importante é homenagear as mães, da mesma forma, a importância de se homenagear os nossos pais, não é mesmo? Então, sendo assim, eu vou começar rapidinho com uma história que todos já devem conhecer, mas que traz para a gente grande reflexão. É a história do pai e o pardal. O filho estava no jardim de casa com seu pai já idoso. E o filho lia um jornal, sentou no banco lá do jardim com o pai. O pai começou a observar e nisso pousou um pardal. O pai, então, perguntou: "O que é isso?" O filho abaixou o jornal, olhou para o pai e respondeu: "É um pardal." Continuou lendo seu jornal, o pai observando aquele pardal que pulou para o chão. Novamente o filho falou. O pai falou, né? "O que é isso?" O filho novamente respondeu: "É um pardal." O pardal continuou saltitando, procurando insetinhos por ali, e o pai novamente perguntou: "O que é isso?" Aí o filho já respondeu mais áspero: "É um pardal, eu já falei, é um pássaro, pássaro." O pássaro continuou pulando. E o pai insistiu: "O que é isso?" E o filho falou: "Que coisa! Por que você insiste? Por que faz isto?" O pai pediu para que ele esperasse, foi até em casa, pegou um diário e voltou. Abriu, mostrou ao filho e pediu para ele ler. O filho então começou a ler. Lá estava escrito: "Hoje eu levei o meu filho mais novo, de 3 anos, para passear no jardim. Foi quando ele viu um pardal e ele perguntou-me mais ou menos umas 21 vezes o que era aquilo. E eu, com muita paciência, respondi as 21 vezes que era um pardal. Porque eu precisava demonstrar para o meu filho todo o carinho, todo o amor, toda a paciência que eu tinha para com ele. E que eu estava ali sempre disposto a responder todas as suas perguntas." Foi neste momento que o filho fechou o diário, olhou para o pai, lhe deu um grande abraço e um beijo e o disse: "Meu querido pai, pode me perguntar umas 50 vezes, que 50 vezes eu vou lhe responder agora com muita paciência." Bom, é isso, meus amigos. Muitas vezes nós não temos paciência com nossos pais, achando que eles são chatos, que eles querem atrapalhar a nossa vida, não é mesmo? Esquecemos que foram eles que nos orientaram, educaram, socorreram, investiram todo o seu tempo, paciência e amor para que pudéssemos um dia ser pessoas do bem. E hoje nós não temos tempo e nem paciência para tratá-los bem. Lembre-se, meus amigos, nós somos exemplos para os nossos filhos. Como diz aquela música, né? O couro de boi, que o filho expulsou o pai de casa porque a sua esposa reclamava, deu um pedaço de couro de boi para ele, né? E o pai pegou aquele pedaço de couro e foi. E o filho correu lá, pegou o couro e falou, né? "Vô, me dá um pedaço desse couro de boi." O vô o deu. Depois, então, o pai perguntou: "Por que você pediu um pedaço do couro do boi para o seu pai?" E ele disse: "Pai, um dia eu vou me casar. Pode ser que a gente não combine. Então, esse pedaço de couro eu vou dar para o senhor levar." Então, que a gente vê assim, apesar de ser histórias,
mas que traz para a gente grandes lições, grandes exemplos, grandes ensinamentos para a nossa vida, não é mesmo? Bom, meus amigos, hoje eu quero falar também, não é só para a gente que já está mais velho e que agora a gente já se reconhece mais como filho e já trata nosso pai com um novo olhar. Eu quero falar para você criança, para você jovem, para você adulto, alguns questionamentos para a gente compreender melhor as atitudes dos nossos pais. Se você fosse o seu pai, como você agiria com relação a você? Como ou o que você desejaria para o seu filho? O que você pediria para o seu filho? Apesar de sermos diferentes, de agirmos e pensarmos diferente, a nossa resposta seria mais ou menos o mesmo. A gente queria o melhor para o nosso filho. Então é isso que os nossos pais querem sempre. Um dia um aluno lá na escola chegou até mim e falou: dona, eu não queria vir para a escola não, eu só venho por causa do meu pai que fica querendo que eu venha. Aí eu falei assim: se você fosse seu pai, você ia querer que o seu filho fosse trabalhar na roça ou viesse para a escola? Aí ele pensou assim: dona, a senhora tem razão. Então, muitas vezes a gente tem que se colocar nos lugares dos nossos pais para a gente entender melhor as atitudes deles. Porque muitas vezes a gente não compreende isso. Algo mais importante agora. Se você leva seu pai no médico e eles pedem para você preencher o formulário, você saberia responder quantos anos ele tem, que remédio ele toma, que doenças ele tem? Infelizmente, a gente só aprende a ser filho no final da nossa vida. Nossos pais, eles não são eternos e por isso nós devemos honrá-los sempre e com amor. A partir de hoje, faça diferente, guarde e siga os conceitos dos seus pais. Nós sempre devemos reconhecer e agradecer tudo que os pais nos deram, tudo que eles fizeram por nós. E entendermos que eles não são obrigados a nos dar nada. Somos nós que devemos conquistar o que queremos ou precisamos com nosso esforço, com nosso trabalho, com nossa dedicação. Sabe o que é engraçado, pessoal? É que a gente passa a metade da nossa vida, justamente a infância, adolescência, juventude, querendo ser diferente dos nossos pais. E a outra metade querendo ser parecidos com eles, querendo agir igual a eles. Falamos: eu vou ser para meu filho pelo menos a metade do que meu pai foi para mim. Como filhos, nós devemos aprender a cuidar do urgente, que é trabalhar, que é estudar, mas não podemos esquecer o mais importante com relação aos nossos pais, que é o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa atenção e principalmente a nossa presença. Além, é claro, de muita oração, né? Devemos sempre estar rezando por eles e pedindo a Deus que lhes conceda sempre muita paz, muita saúde, muitos anos de vida. Porque eu tenho meu pai, o senhor Jesuíno, um grande abraço a ele, Zuíno, né? Que agora a gente já está cuidando dele. E eu quero cuidar dele por infinitos anos, que eu quero ele aqui no nosso meio. Então, ele é meu herói sempre. Foi e sempre vai ser. E assim que os nossos pais devem ser para a gente. Então, que Deus abençoe todos os pais, que lhes conceda paz, saúde, discernimento para conduzir bem os seus filhos, a sua família, que os pais cumpram com suas obrigações de pai. E que a gente, como filhos, possamos entendê-los, amá-los e respeitá-los sempre. Porque honrar um pai, honrar uma mãe é nossa obrigação de cristão, é nossa obrigação de filhos. Feliz Dia dos Pais a todos vocês. Através do meu pai, eu abraço a todos os pais. Um forte abraço, fiquem com Deus. Curtam o canal Viver com Excelência. Até qualquer dia.